Olá, alunos, tudo bem? Penso eu que devo estar. Hoje a gente vai iniciar o segundo bimestre com uma aula introdutória para mito, religião, ciência e filosofia. Que daqui a 15 dias vem mesmo para dar um início prático ao nosso segundo bimestre. Eu não sei se nós vamos estudar filosofia e ciência, filosofia da ciência ou introdução da filosofia da ciência. Estou estudando ali ainda para ver qual é o mais adequado. E hoje, para dar um embasamento a tudo isso, para a gente saber quando isso surgiu, vou tirar o óculos, para saber quando isso surgiu, nós vamos estudar instrumentos da filosofia. Que é a história da filosofia? Que vocês até viram alguma coisa sobre isso, quando eu mandei o roteirinho para vocês, que é filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Pequena introdução, nada de grande, nada de que coisa, nada. Mas é para que dê base a vocês. Para que vocês, quando precisarem, vocês saibam se situar no tempo e no espaço sobre o que a gente está falando. Quando começou, por onde que fortaleceu, quando que retraiu e assim por diante. Antes de começar a aula, dizer a vocês devem estar, carecas de saber, ou quase todos carecas de saber, a previsão para a volta das aulas e de forma bem estudada, de forma bem lenta e gradual, só vai ser em 8 de setembro. Então, para quem assistir esse vídeo, porque o último vídeo de sociologia acho que só teve 6 ou 8 visualizações até agora, eu vou ter que pedir o roteiro da videoaula em complemento à aula que a gente vê, em complemento à aula que a gente assistir no Centro de Mídias de São Paulo. Essa semana não tem roteiro, mas amanhã, quinta-feira, haverá aula de filosofia e de sociologia. Então, por favor, já vou falar hoje. Amanhã eu vou falar de novo. Muitos não vão assistir essa aula amanhã, ou nem vão assistir, por motivos diversos. Caderno, caneta ou lápis, caderno, caneta, lápis, borracha, anota tudo, marca a data que você assistiu, para que quando eu ir dar aula para vocês de forma presencial, isso faça parte da nota que vocês vão ter, ou no final do segundo bimestre, ou já no terceiro bimestre. Tudo bem? Vamos tentar nos organizar para que as coisas não sejam tão difíceis na nossa volta presencial. De vivendo hoje, São Paulo bateu um novo recorde de morte por Covid-19 ou por coronavírus, como vocês querem. Tem gente que não acredita, tem gente que está falando que isso é inocentemente, falando que isso é só para que o município receba mais verba. Não é fato. Ourinhos está numa situação bem difícil. Aqui em Curitiba, já a secretária do município de Curitiba diz que, ainda porque é no Paraná, em Curitiba, a secretária já disse que é questão de tempo para a saúde entrar em colapso. Então, por favor, dentro do possível, vamos tentar viver bem. Vamos assistir às aulas. Quem assistir fala, o professor pediu para assistir, assista. Eu não estou dizendo para você dar like, dislike. Se quiser dar dislike, é legal, para que eu possa melhorar. Não tem muito a melhorar, mas para que eu possa melhorar. Se der like, para que eu possa me motivar a continuar, mas não é isso. O objetivo principal
é que vocês consigam aprender filosofia no primeiro ano com a ajuda do Centro de Mídia de São Paulo e com essas minhas aulas, que são frágeis, né? Cheias de defeitos, cheias de improvisações, mas que ajudam vocês a entenderem melhor o conteúdo de filosofia que o primeiro ano do ensino médio tem que assistir. Tudo bem? Vamos lá então. Instrumentos da filosofia. História da filosofia. Ótimo. O que nós vamos estudar na história da filosofia? A gente vai estudar como a filosofia, no primeiro momento, ela se separou do mito na Idade Antiga. Não esquece disso. Como a filosofia, no primeiro momento, que ela lá no início dos tempos, ela se separa do mito. Ela se separa da narração mitológica. Por que ela se separou? Porque as explicações durante a Idade Antiga, durante muito tempo, elas eram feitas de narrativas fantásticas às vezes, e sempre baseada na história oral, naquilo que vem de pai para filho, de geração para geração, e eram repassadas durante as gerações, durante os períodos. Maremoto. Poseidon se irritou com o povo de Atenas ou de Alexandria. Ele se revoltou e destruiu Alexandria. Ou destruiu Atenas. Alexandria já é da Macedônia, mas no período do Império Grego isso também aconteceu. Alexandria pertenceu aos gregos. Destruiu. E por que isso aconteceu? Porque Poseidon não gostou do que os habitantes de Alexandria fizeram, inclusive acabou com o farol de Alexandria, onde se tem notícia que é uma das, ou a maior biblioteca antiga que já existiu, a Biblioteca de Alexandria. Oh, meu Deus, isso vai passando de pais para filhos. O maremoto foi uma irritação de Poseidon. Depois, um homem forte, alto, veloz, filho de Zeus. Zeus desceu à terra e encontrou uma mulher e teve um filho com ela, que é o Hércules. Dionísio e Apolo. Nós vamos estudar isso no terceiro bimestre. Dionísio é o deus do prazer, ou o deus dos prazeres. É aquele que participa das festas, que faz o homem perder a sua noção de conduta. E ele é efêmero, o homem se alegra muito durante aquele período e depois volta à sua vida normal, dionisíaco. O cara é um cara sério, bem abençoado, não é muito sorrir, mas é bonito, tal. Apolo, Apolíneo, o conquistador, Cupido, né? Aquele que cria, que leva a pessoa a amar, o criador do amor, Apolíneo, ético. Mas são mitos, são narrativas que existem para explicar a realidade. E isso existiu
na antiguidade clássica, de Grécia e de Roma também. Inclusive alguns deuses gregos, eles mudam de nome, mas são os mesmos deuses romanos. Não vou citar aqui porque não é esse o principal motivo. E é nosso principal objetivo. Então o que aconteceu? A filosofia antiga, ela marca a separação do pensamento mitológico, que eu já pedi trabalho disso para vocês, para o pensamento racional. Os fatos começam a ser explicados de forma racional. Surge nesse momento o pensamento racional, crítico e reflexivo. O pensamento radical, rigoroso e sistemático. É durante o período que nós conhecemos a história como o período da Antiguidade. Que a gente sempre vai destacar a Antiguidade clássica, principalmente no Ocidente, né? A gente vai destacar a civilização grega e a civilização romana. Na filosofia antiga é o momento da separação das narrativas mitológicas para explicar a realidade, para o surgimento das histórias, dos conteúdos racionais, críticos e reflexivos explicados pelos filósofos. Lembre-se que no começo de tudo, o que determinou o surgimento de todas as ciências foi história com Heródoto e filosofia. Pode pôr Sócrates, mas não foi só ele. Eles vão ter lá a filosofia clássica, socrática, pré-socrática, platônica, pré-platônica, aristotélica, pré-aristotélica, pós-aristotélica, surgimento das escolas, o liceu, a academia. É neste momento que o pensamento racional, crítico e reflexivo ele se afasta do pensamento mitológico, baseado em narrativas fantásticas para explicar o cotidiano, para explicar o mundo que o ser humano vive. É neste momento que pessoas, filósofos, estudiosos como Tales de Mileto, Aristóteles, Platão, Demóstenes, Epicuro começam a explicar de forma racional, crítica e reflexiva, ou radical, rigorosa e sistemática, o mundo em que vivemos e afasta, não extingue, as narrações mitológicas. Uma narração mitológica ela pode explicar muito bem um acontecimento, um maremoto, um terremoto, só que sempre baseado em fatores mitológicos, sempre colocando a realidade fantástica na explicação. Por que o senhor põe realidade? Porque é a única que existe. Fantástica. Daí atribui as benesses a Zeus, os malfeitos. Eu ia falar maléficos. Os malfeitos a Hades, a virtude a Atena, o prazer a Dionísio, a austeridade a Apolo, e daí surgem semideuses e assim por diante. Isso acontece em Roma também? Acontece em Roma também. Os nomes dos deuses vão ser diferentes.
Entendeu a importância da filosofia antiga? Separar as narrações, as narrativas baseadas em mitos, em acontecimentos fantásticos e passar a explicar, ter narrativas, ter narrações racionais que possam ter explicações racionais e comprovadas pelo próprio homem. É o surgimento já da percepção, que até hoje isso é discutido por algumas pessoas, que o planeta Terra é redondo, a gente sabe que é redondo, é esférico, mas é redondo por causa da sombra que o Sol faz, é o surgimento do descobrimento dos astros. Mas isso já acontecia antes, professor. Se for pegar Mesopotâmia, Egito, fenícios, persas, eles já tinham esse conhecimento. Eu sei, mas no Ocidente esse conhecimento vai prosperar e vai se disseminar com os gregos e com os romanos. Então, filosofia antiga marcada pela substituição da narrativa mitológica, da narrativa fantástica, pela narrativa racional, crítica e reflexiva. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu acho que eu entendi. Se não entendeu, escreve. Quando você for ver esse vídeo, você vai poder voltar ao vídeo, escreve de novo. Ah, o professor enrolou a língua na hora de falar. Então volta lá, escreve, percebe. Presta atenção, certo? Muito bem. História antiga, marcada, logicamente, de forma bem rasa, por isso, substituição do pensamento mitológico pelo pensamento racional, crítico reflexivo. Podia até falar científico, mas vamos para o racional, crítico reflexivo. Tudo bem? Beleza. Depois da história da filosofia antiga, nós vamos falar da história da filosofia média, durante a Idade Média. Professor, história da filosofia da Idade Média, dominada pelo cristianismo católico. Dominada pelo cristianismo católico, onde houve um monopólio do conhecimento guardadinho só entre cardeais, entre o Papa, arcebispos, e a população ficou de lado, à margem. Ah, professor, por isso que falam que é a Idade das Trevas? Não. Quem fala que é a Idade das Trevas corre no engano, porque a igreja é de grande importância. A religião é de grande importância para a filosofia medieval. Por quê? Porque se não é a igreja guardar os conhecimentos dos grandes filósofos clássicos, na invasão bárbara, esses conhecimentos teriam sumido e nós nunca saberíamos o que nós sabemos hoje, no Ocidente. A filosofia medieval tem uma importância grandiosa, porque apesar de ela ser restrita, ela ter sido monopolizada pela igreja cristã, em especial pela igreja católica, no Ocidente, ela foi de grande valia, porque foi lá que se guardou os principais conhecimentos da filosofia antiga, da filosofia clássica. Foi ela. Ela restringiu o acesso, tudo bem, mas ela também preservou o conhecimento. Se você, quando tiver oportunidade e paciência, assistir O Nome da Rosa, isso fica muito claro. Onde ficavam guardados os grandes textos e que a igreja, dentro das suas próprias, da sua própria organização, proibia que alguns padres e cardeais lessem os livros escritos pelos
pensadores clássicos da antiguidade. Mas enfim, continuando. A filosofia medieval, ela foi dominada pela religião cristã, baseada no Ocidente pelos católicos, com base, vai lá na Idade Moderna, que vai surgir Lutero, né? Que vai surgir Calvino, que vai surgir Zwingli, que vai surgir a Igreja Anglicana em Londres. Mas nesse momento, Ocidente, Idade Média, monopólio da Igreja Cristã Católica, e surgiram dois nomes muito importantes que você não pode esquecer: São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Escreve esses dois nomes: São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, porque foram eles que tentaram deixar na Idade Média fazer uma dicotomia. O que é separação? O que é de Deus e o que é do homem. O que é de Deus se tornou teologia e o que é do homem é filosofia. Não esquece o que marca a filosofia medieval: o monopólio da Igreja Cristã Católica e a importância dela por ter tido esse monopólio, a separação do que é de Deus e o que é do homem. Daí se cria a teologia e se deixa mais consolidada a filosofia. E dois grandes autores, escreve aí, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E eles escreveram a Patrística e a Escolástica. E possivelmente eu vá pedir Patrística e Escolástica para vocês, e vá pedir quem é o da Patrística e quem é o da Escolástica. Quem é o da Escolástica? O que fez São Tomás de Aquino, Patrística ou Escolástica? O que fez Santo Agostinho, Patrística ou Escolástica? Importantíssima a Idade Média. Predominantemente monopolizada pelo cristianismo católico, mas com dois grandes pensadores que até hoje são muito lidos: São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que criaram teorias, escolas conhecidas como patrística e escolástica. Esquece disso, escreva isso. Possivelmente no centro de mídias essa aula não vai ser dada. Vai ser dada aula de mito, ciência, religião e filosofia. Mas essa é uma aula que está te preparando para entender isso. O que ficou mais claro, não onde foi dado ênfase para a ciência, para a mitologia, para a religião. Não esquece. Idade Antiga, separamos mito e filosofia, mito de pensamento, racional, crítico e reflexivo. Idade Média, monopólio do cristianismo católico, tentativa de separar o que é de Deus e o que é do homem, teologia e filosofia. Dois nomes, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são autores da patrística e da escolástica. Não pode, pega um caderninho, faz um esqueminha, quem assistir falou: cara, você deve assistir essa aula, não é das piores não. Aliás, é das piores sim, mas vale a pena para você conhecer alguma coisa diferente. Muito bem. Idade Média. Acaba aqui. Agora vamos para a Idade Moderna. Idade Moderna
é a idade que a igreja deixa de ter o monopólio do conhecimento e quem passa a ter o monopólio do conhecimento é o homem. É o período do humanismo. É o período do antropocentrismo. É o período onde o teocentrismo apregoado pela igreja vai ser substituído pelo antropocentrismo. O centro de tudo deixa de ser os conhecimentos religiosos, que você vê em livro lá, Deus, teocentrismo, e passa a ser o centro de tudo, passa a ser o homem, antropocentrismo. É o surgimento da filosofia onde o homem é a medida de todas as coisas. Existe um reestudo, é reestudo, não é cópia. Existe um reestudo da filosofia clássica, da filosofia greco-romana. É o momento onde vai ser valorizado não apenas a Deus ou o temor a Deus, mas vai ser valorizado a criação humana. Onde o homem vai se considerar, o homem, quando eu digo ser humano, é quando o ser humano vai se considerar a obra perfeita, ou a mais próxima da perfeição que Deus deixou em nosso planeta. É o momento que os estudiosos e a sociedade como um todo, ela vai dizer: nós somos a imagem e semelhança da perfeição. Vai haver um boom científico. Michelangelo, Donatello e o gênio universal, Leonardo da Vinci. Professor, tá faltando uma tartaruga ninja aí, Rafael. Rafael, Michelangelo, Donatello e o gênio universal, Leonardo da Vinci. Ciência, escultura, arquitetura, pintura e diversos outros. Poderíamos passar o resto da noite agora a falar de Rabelais, Erasmus de Roterdã, mas não é o caso. Não é o caso. Gil Vicente, em Portugal, os Lusíadas, mas não é essa. Camões, né, que escreveu os Lusíadas, quase que me passei. Camões. Então, por favor, o período da filosofia moderna é marcado pelo desenvolvimento do pensamento antropocêntrico. É o período de reestudo do pensamento clássico, da filosofia clássica, da filosofia greco-romana. Não pode esquecer. Não pode esquecer porque quando você for lá estudar Introdução à Filosofia da Ciência, Introdução à Filosofia, Mito e Filosofia, mas tem mais. Introdução à Filosofia Humana, você tem que conseguir
sistematicamente falar, isso apareceu mais ou menos aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para que se entenda, a filosofia não é aquela disciplina parada no tempo. A filosofia existe sempre. E ela se adapta e adapta o nosso conhecimento de acordo, de acordo com a sociedade em que vivemos e com tudo aquilo que a ciência não consegue explicar. Voltamos ao fato que filosofia é a ciência dos resíduos. Tudo que não se consegue explicar fica para a filosofia. A filosofia é a ciência dos porquês. Mas vamos lá. Idade Média. Monopólio da Igreja. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Patrística escolástica. Idade Moderna. Antropocentrismo. O homem volta a ter o controle de tudo. O teocentrismo fica colocado de lado mesmo. A igreja perde o monopólio. E surge grandes. É o momento do surgimento de grandes pensadores e cientistas. E aqui, de novo, Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci. O gênio universal. Erasmo de Rotterdam, Camões, Gil Vicente, assim por diante. Perderíamos aqui a noite para falar de todos, porque daí teríamos que estudar 300, 400, 500 para mostrar cada evolução, cada momento, Florença, Gênova, Veneza, e não é esse o interesse, é a filosofia. O homem volta a ter o controle de tudo. Não é mais a instituição igreja. Beleza? Beleza. E agora, para terminar, história da filosofia contemporânea. Contemporânea. É o momento de grandes revoluções, de grandes mudanças na humanidade. Quais, professor? Revolução Francesa, Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Independência dos Estados Unidos. É o momento em que a Europa se torna o centro do conhecimento ocidental, que eles diziam o centro do conhecimento mundial, que é uma grande inverdade. Se você voltasse na Idade Média, nós íamos estudar grandes pensadores árabes. Averroes e Avicena são dois dos principais, mas tem outros. É que durante a Idade Média a Europa se fechou em copas. Então eles não recebiam conhecimento de fora. Na Idade Moderna as coisas começaram a abrir. E na Idade Contemporânea é quando a Europa ela usa do seu conhecimento racional, crítico e flexível para anexar, dominar, conquistar novos mundos, novos conhecimentos. Começa lá na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, independência das colônias da América Latina. Surgem novos grandes pensadores. E aí você pode pôr já na Segunda Guerra Mundial Albert Einstein. Você pode colocar pensadores como os pensadores da Revolução Francesa. Você pode colocar os pensadores, os grandes burgueses da Revolução Industrial. Vai surgir Malthus. Surgirão e serão disseminados os conhecimentos da Idade Moderna de Adam Smith, de Rousseau,
de Voltaire. Nós vamos viver, até hoje estamos vivendo, porque a filosofia contemporânea começa cronologicamente na Revolução Francesa e está conosco até hoje. Estudar Bauman, estudar Marcel de Cortella, estudar Georg Simmel, que é um antropólogo, mas também filosofia estuda, estudar Karl Marx. É o momento que o Bauman vai falar, nós vivemos hoje a realidade líquida. É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. É tudo muito dinâmico. Esta é a filosofia contemporânea, a filosofia da realidade líquida. Então, para terminar, filosofia antiga, separação do pensamento mítico do pensamento racional, mito e razão. Idade Média, monopólio da Igreja Católica, tentativa de separar o que é de Deus e o que é da ciência, teologia e filosofia, surgimento de dois maravilhosos pensadores, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, patrística e escolástica. Idade moderna é a substituição do pensamento teocêntrico pelo pensamento antropocêntrico, o homem à medida de todas as coisas. Rafael, Donatello, Michelangelo, Eugênio Universal, Leonardo da Vinci, Erasmo de Roterdã, Rabelais, Camões, enfim, é nesse período da Idade Moderna. E por fim, a filosofia contemporânea, que começa lá na Revolução Francesa, passa pela Revolução Industrial, pelas grandes guerras e chega onde a gente está hoje. Bauman, Marcel de Cortella, lógico, vou falar sobre brasileiros porque são os que eu mais conheço, mas Karl Marx entra tanto em filosofia como sociologia, Georg Simmel entra tanto em filosofia quanto sociologia e assim por diante. Bem, era isso que eu tinha para falar com vocês. Era estes os instrumentos da filosofia. E na próxima aula, daqui 15 dias, daí vamos estudar mito e religião. Eu acho que, se eu não estiver enganado, é a introdução da filosofia da ciência. Depois vem a introdução da biotecnologia. E daí a gente vai descambando. Tudo bem? Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.